Nenhuma mulher se torna masculina apenas por levantar peso. Isso só acontece quando o sistema hormonal é alterado com esteroides. Número 1. Nicole Bass. A fera que destruiu a si mesma. Nicole Bass nunca foi uma atleta comum. Ela levantava mais peso do que a maioria dos homens sem nem piscar. Seu porte físico chamava a atenção por onde passava. Nicole começou no fisiculturismo em 1985 e, em poucos anos, já estava se transformando em algo que o público nunca tinha visto antes. Ela não só apareceu nos holofotes, ela literalmente os invadiu. Em 1998, quando entrou no mundo do wrestling profissional, parecia uma escultura viva feita de granito. Seus músculos eram gigantescos, seu corpo coberto de cortes profundos de definição. Esse nível de forma física só é alcançado com treinos absurdamente intensos. Mas Nicole não se limitava à alimentação regrada e musculação. Ela também usava esteroides anabolizantes. Essas substâncias imitam a testosterona e aceleram o crescimento muscular como nenhuma outra coisa. Os resultados eram impressionantes, mas cobraram um preço. O corpo de Nicole começou a mudar de formas que nada tinham a ver com a academia. Sua mandíbula ficou mais larga, sua voz mais grave, e sua aparência se tornou muito mais masculina. Esses são efeitos androgênicos. E o pior, uma vez que eles aparecem, dificilmente desaparecem. Já nos anos 2000, o corpo que parecia indestrutível começou a dar sinais de colapso. Em 2006, Nicole foi levada às pressas ao hospital com pancreatite, uma inflamação dolorosa e perigosa do pâncreas, frequentemente associada ao uso de esteroides. E os problemas não pararam. Anos depois, ela teve um AVC. Em seguida, um ataque cardíaco. Por dentro, o corpo dela estava ruindo. Era devastador. Nicole passou a vida inteira construindo força e poder, mas justamente o que a levou ao topo também a arrastou para o fundo. Sua história terminou de forma trágica. O que começou como uma busca por força se transformou em um colapso lento, doloroso e inevitável da saúde e da vida. Número 2. Chyna. A queda de um ícone do wrestling Chyna, cujo nome real era Joan Lawler, não foi só uma lutadora. Ela foi um furacão humano. Com 1,73 m de altura e mais de 90 quilos de puro músculo, ela chegou no wrestling nos anos 90 e virou tudo de cabeça para baixo. Ela não só enfrentava homens, ela derrotava eles. Levantava-os acima da cabeça como se fossem bonecos. E ela fazia isso nos maiores palcos do esporte. Chyna se autodenominava a nona maravilha do mundo, e com razão. Mas a fama trouxe perguntas. Chyna sempre negou o uso de esteroides, mas sua aparência musculosa e voz grave alimentavam rumores constantes. Esteroides não apenas aumentam músculos, eles alteram o rosto, a voz e bagunçam o funcionamento natural do corpo. A aparência dela virou alvo de especulações. Muitos diziam que o corpo dela não era só resultado de treino. No auge da carreira, a vida pessoal de Chyna começou a desmoronar. Ela namorava Triple H, uma estrela do wrestling, mas tudo desabou quando ela descobriu que ele a traía com a filha do chefe da empresa. Chyna confrontou a empresa esperando justiça. O que recebeu foi silêncio e uma demissão. Assim, de uma hora para outra, sua carreira acabou. Sem explicações, sem chance de recomeço. E com isso, Chyna perdeu mais do que um emprego. Ela perdeu quem era. Parou de treinar. Seus músculos diminuíram. O corpo que a tornou famosa virou um lembrete doloroso do que se foi. Ela enfrentou vícios e depressão. Sua aparência, antes símbolo de poder, passou a lhe causar tristeza. Em 2016, Chyna faleceu por overdose. Sua história prova que até os corpos mais fortes podem desmoronar quando o coração e a mente não estão protegidos. Número 3. Irene Anderson. Perfilada por ter músculos demais. Irene Anderson nunca escondeu nada. Ela não quebrou nenhuma lei. Era uma fisiculturista profissional com 1,70 m de altura e mais de 83 quilos de músculos definidos, conquistados com suor e disciplina. Cada centímetro de seu corpo mostrava esforço, dedicação e sacrifício. Mas na Suécia, isso não bastava. Só pela aparência, ela virou suspeita. Em 2009, Irene foi parada pela polícia com base numa lei chamada perfil muscular. Essa lei permite que policiais suecos revistem qualquer fisiculturista que pareça estar usando esteroides.
Eles não precisam de prova nem de mandado, só de uma desconfiança baseada na aparência. Irene nunca tinha sido pega usando nada, mas foi revistada apenas por parecer forte demais. Durante a busca, a polícia encontrou uma pequena quantidade de esteroides anabolizantes. Ela foi multada em apenas $89. Mas o verdadeiro custo não foi financeiro, foi pessoal. No mundo do fisiculturismo, imagem é tudo. Patrocinadores e fãs geralmente preferem atletas considerados limpos e naturais. Aquele único incidente arruinou a reputação de Irene. Essa história mostra que os esteroides não trazem apenas riscos à saúde. Eles têm consequências legais e sociais. Só parecer usá-los pode arruinar uma carreira. Irene levou anos para construir seu físico. Mas em segundos, seu mundo veio abaixo. Número 4. Kim Tundrashevsky. Forte demais para o sistema, Kinshevsky já era uma lenda em formação. Começou no fisiculturismo em 1989 e até a metade dos anos 90 era praticamente imbatível. Em 1996, Kim pesava cerca de 71 quilos de músculos definidos e secos. Suas pernas eram tão imensas e potentes que os fãs a apelidaram de Tundra. Ela não era apenas uma campeã, era uma força que redefinia o esporte. Mas o sucesso dela logo esbarrou em uma barreira inesperada. O mesmo esporte que a havia aplaudido por ser tão forte passou a dizer que ela era demais. Em 2000, as regras mudaram. Os juízes foram orientados a avaliar não só músculos e definição, mas também feminilidade. Mulheres deveriam parecer mais suaves, delicadas e com aparência tradicionalmente atraente. De repente, maquiagem e cabelo bem feito passaram a valer tanto quanto tríceps e simetria. Isso não era sobre justiça, era sobre controle. Kim foi avisada. Se quisesse continuar, teria que reduzir sua massa muscular. Isso era mais do que frustrante. Era desanimador. Enquanto os homens no esporte eram exaltados por ficarem cada vez maiores, as mulheres eram avisadas de que estavam indo longe demais. O que Kim viveu revelou uma verdade cruel. Os esteroides ajudaram-na a alcançar um nível de força que ninguém esperava. Mas quando chegou lá, o próprio sistema que a empurrou nessa direção agora dizia que ela havia passado dos limites. Seu tamanho, que antes era seu maior trunfo, virou sua desclassificação. Quando Kim deixou o fisiculturismo, outra mulher já se preparava para entrar em cena, trazendo uma abordagem bem diferente. Número 5. Renee Campbell. Disciplina fria como gelo. Renee Campbell não confiava na sorte nem em talento natural. Construiu seu corpo com disciplina quase militar. Durante quase 10 anos, ela seguiu o mesmo plano alimentar, sem um único dia de jacada. A cada 3 horas, de dia e de noite, ela comia uma refeição feita de frango, arroz, ovos e repolho. Muitas vezes a comida estava fria, mas ela nem ligava. Para ela, sucesso significava sacrifício. No auge, Renee pesava cerca de 90 quilos. Suas costas tinham 119 centímetros de largura. Para manter esse tamanho, ela consumia mais de 5.000 calorias por dia. Quando ia a restaurantes, levava consigo uma balança digital para pesar cada porção. Para a maioria das pessoas, isso parece loucura. Para Renee, era o básico. E deu certo. Em 2019, ela se tornou campeã mundial e conquistou o status de profissional no fisiculturismo. Mas aí veio a grande pergunta: será que valeu mesmo a pena? Renee abriu mão do conforto de sair à noite, de todo e qualquer pequeno prazer. Sua vida era uma rotina rígida, com pouco espaço até mesmo para amizades. Tudo girava em torno da disciplina. Começaram também as dúvidas silenciosas. Renee nunca admitiu o uso de esteroides. Mas a mudança radical em seu corpo, o percentual de gordura extremamente baixo e a definição muscular absurda fizeram muita gente suspeitar. Mesmo que seu caminho tenha sido natural, o estilo de vida não era. E talvez um dia isso ainda possa cobrar seu preço. A história de Renee não fala só de músculo, fala do custo da obsessão. Mas enquanto Renee escolheu a dor como parte do processo, a próxima mulher teve isso forçado pela tragédia. Número 6. Colette Guimond. Força nascida da dor. Colette Guimond tinha apenas 1,55 m de altura, mas quando entrava em qualquer ambiente ninguém conseguia ignorá-la. Com cerca de 68 quilos de puro músculo em um corpo pequeno, parecia capaz de erguer um ônibus com uma mão. Sua ascensão no fisiculturismo foi rápida, barulhenta e impossível de não notar.
Mas em 1997, tudo desmoronou. Colette sofreu um acidente grave que quase tirou sua vida. Seu corpo foi devastado. A simetria perfeita que ela tinha se perdeu. Os músculos antes proporcionais, como uma escultura de Michelangelo, ficaram assimétricos. A maioria teria desistido, trocando tudo por uma vida mais tranquila. Mas Colette fez o oposto. Pisou ainda mais fundo no acelerador. Após 9 cirurgias, ela voltou mais feroz do que nunca. Era como se ela dissesse à dor: sente-se e calhe a boca. Em 2005, venceu o campeonato canadense na categoria peso pesado. E não parou por aí. Em 2018, Colette alcançou cerca de 79 quilos. Suas pernas ficaram tão grandes que calça jeans virou peça do passado. Ela passou a depender de calças de licra como outros dependem de café. As pessoas ficaram em choque. A transformação dela era tão extrema que os sussurros sobre esteroides viraram debates abertos. Seus músculos pareciam esculpidos por um cientista maluco. Colette nunca confirmou exatamente o que usou. Mas vamos ser sinceros, seus bíceps não cresceram só com brócolis. Sua história é de pura resiliência, mas também serve de alerta. Ela levou seu corpo ao limite, talvez até além. Sua força nasceu da dor. Seu poder era real. Mas com músculos tão grandes, vieram também as suspeitas. E enquanto Colette lutava contra a assimetria e as cicatrizes, outra mulher entrava em cena para desafiar os padrões impossíveis da internet. Número 7. Diana Cadot. Da rainha do músculo à boneca digital. Diana Cadot não era só forte, ela era elegante, imponente e tão estilosa que parecia fazer flexões com diamantes. Entrou no fisiculturismo em 1992 e logo se tornou conhecida como uma combinação de potência e sofisticação. Em 2004, venceu o título de Miss Olímpia na categoria leve, com apenas 57 quilos. Seu corpo era denso, simétrico e tão bonito que fazia os juízes piscarem 2 vezes. Naturalmente, começaram os boatos. Falaram de esteroides como se fosse fofoca de celebridade. Seus músculos eram perfeitos demais, sua condição física quase de outro mundo. Diana sempre afirmou que tudo vinha de esforço e genética de elite. Mas alguns sinais surgiram. Mudanças discretas no rosto, aquele visual típico que faz os especialistas levantarem sobrancelhas. O tipo de visual que sugere ajudinha química. Aí veio a reviravolta. O Instagram de Diana virou uma mistura de passarela de moda com academia. A cintura ficou absurdamente fina. As curvas, exageradas como em desenho animado. A pele parecia mais lisa que cobertura de rosquinha. Mas os músculos? Suaves, filtrados, quase etéreos. Fãs começaram a comparar fotos lado a lado como se estivessem resolvendo um caso policial. Diana trocou os halteres por filtros digitais. Num mundo onde músculos falavam mais alto que batom, agora era tudo sobre estética. Ela virou símbolo de uma nova era das atletas femininas, onde força ainda importa, mas beleza, feminilidade e curtidas também contam. Sua jornada mostrou algo surpreendente. É possível dominar o fisiculturismo e, mesmo assim, mudar sua imagem para se adequar à fantasia online. Número 8. Renee Toney. A mulher com braços de 50 centímetros. Renee Toney nem sempre teve a aparência de quem podia levantar um rinoceronte no supino. Um dia foi apenas uma jovem atlética. Mas algo mudou. No início dos anos 2000, Renee se transformou em uma das mulheres mais musculosas que o mundo já viu. Com 1,73 m de altura e pesando cerca de 97 quilos, parecia capaz de esmurrar um tanque até ele se render. Seus músculos eram espessos, vascularizados e tão dramáticos quanto uma novela mexicana. Mas o que realmente chamava a atenção eram os braços. Os bíceps de Renee viraram lenda. Estamos falando de 50 centímetros de circunferência em um braço e 50,7 no outro. Um verdadeiro fenômeno da força. E aqui está o detalhe mais marcante. Renee nunca escondeu nada. Não dizia que foi com espinafre e afirmações positivas. Admitiu abertamente o uso de esteroides anabolizantes, sem mentiras, sem meias palavras. Apenas a verdade servida junto com uma barra de 100 quilos. Os resultados foram incríveis, mas vieram com um preço alto. Sua mandíbula ficou mais marcada. Sua voz ficou tão grave que parecia que Barry White estava narrando sua vida. Algumas pessoas a aclamavam como pioneira. Outras diziam que ela tinha ido longe demais. Mas ninguém ficava indiferente.
Rene chamava a atenção por onde passava. Era admirada e criticada ao mesmo tempo. Seu recorde de maiores bíceps femininos ainda permanece. E, sejamos honestos, provavelmente vai continuar intacto, a menos que alguém comece a treinar dentro de um vulcão. A história de Renée é sobre escolher o poder em vez da aprovação. Ela sabia dos riscos. Fez sua escolha, e o mundo observou, boquiaberto. Número 9. Joanna Thomas. De prodígio à dor. Joanna Thomas era um prodígio musculoso ainda adolescente. Aos 21 anos, já havia conquistado sua carteira profissional, tornando-se a fisiculturista mais jovem da história do Reino Unido. Ela era como um cometa de músculos cruzando o céu. Impossível de ignorar. Seu corpo era compacto, rasgado e esculpido com precisão cirúrgica. Joanna treinava como uma fera. Seus massagens eram tão dolorosos que faziam homens adultos se contorcerem. Não eram sessões de spa, eram torturas musculares para estimular crescimento. Embora nunca tenha confirmado o uso de esteroides, os comentários da indústria eram mais gritantes do que sussurros. Seu desenvolvimento rápido e a densidade muscular apontavam fortemente para o uso de anabolizantes. E num esporte onde todos buscam o próximo nível, muitos acreditavam que ela havia entrado nessa corrida química para se manter no topo. Mas então, os sinais começaram a aparecer. Em 2019, Joanna desenvolveu osteoartrite precoce nos 2 joelhos. A condição era tão severa que ela não podia mais treinar. Seu corpo, antes forte como aço, ficou frágil. Sem poder se exercitar, perdeu mobilidade, força e até sua identidade. Em abril de 2020, Joanna faleceu em casa. Tinha apenas 43 anos. Sua morte chocou fãs do mundo todo. Muitos viram nisso um alerta sobre os efeitos de longo prazo de forçar o corpo além do limite. A história de Joanna não é só sobre sucesso precoce. É sobre o que acontece quando seu corpo vira sua profissão. E como é ver esse corpo falhar antes da hora. Número 10. Bev Francis. Força contra o padrão. Bev Francis nasceu em 1955 na cidade costeira de Geelong, na Austrália. Quando criança fazia balé com elegância, nadava com velocidade, jogava futebol com garra e se destacava no atletismo. Mas aquilo era só o começo. O verdadeiro talento de Bev era levantar coisas que a maioria das pessoas nem conseguia empurrar. Ela era uma potência natural com um corpo que desafiava as normas e uma mentalidade que as ignorava por completo. Bev se tornou campeã mundial de levantamento de peso 6 vezes. Construiu um físico não só forte, mas intimidadoramente forte. Força bruta, músculo denso e explosão pura. Em 1983, Bev entrou para os holofotes ao aparecer no documentário Pumping Iron Dome, The Women. E, digamos, queixos caíram. Seu corpo era imenso. Ela parecia mais um fisiculturista masculino do que uma modelo fitness de revista. Alguns fãs ficaram maravilhados, outros nem tanto. Logo começaram os sussurros de que Bev era masculina demais. Surgiram boatos de uso de esteroides. Embora nunca tenha admitido, sua musculatura impressionante e voz profunda faziam esses boatos parecerem quase verdades para muitos. E as consequências vieram rápido. Os juízes passaram a dar notas mais baixas. Não por falta de músculos, mas, ironicamente, por ter músculos demais. Tentando se adequar aos padrões impossíveis do esporte, Bev fez mudanças. Passou por cirurgias faciais para parecer mais feminina, incluindo a rinoplastia. Também reduziu sua massa muscular, desconstruindo o corpo que levou anos para construir. Era uma contradição cruel. Antes, elogiada pela força, depois punida por ser forte demais. Mesmo assim, Bev não desistiu. Em 1987, venceu o campeonato mundial. Encontrou uma forma de equilibrar poder e simetria sem se render completamente. Sua história estava à frente de seu tempo. Número 11. Natalia Kuznetsova, a gigante muscular da Rússia. A história de Natalia Kuznetsova mostra o que acontece quando dizem que o céu é o limite, e alguém decide provar isso. Nascida e criada na Rússia, Natalia se tornou uma das fisiculturistas mais extremas do planeta. Chamar seu físico de impressionante é como chamar um furacão de ventoso. Com 1,70 m de altura e 102 quilos, ela era puro músculo. Sua aparência parecia ter saído de uma HQ, não da vida real. Os braços mediam 48 centímetros de circunferência. As coxas, incríveis 74 centímetros.
Números que faziam até os fisiculturistas homens pararem para olhar. E Natália nunca escondeu nada. Admitiu usar esteroides antes das competições. Para ela, essas substâncias ajudavam no crescimento muscular, na manutenção durante dietas rigorosas e na capacidade de levantar cargas absurdas. E levantar, ela levantava. Bateu recordes mundiais, incluindo 170 quilos no supino e 240 quilos no levantamento terra. Isso é nível elite não só para mulheres, mas para qualquer pessoa. Mas os efeitos colaterais eram visíveis. Sua voz ficou mais grave, o maxilar mais largo e o percentual de gordura corporal praticamente zerou. Nem todos aplaudiam. Muitos a criticavam por parecer masculina demais. Mas Natália não recuava. Aceitava cada consequência, cada efeito colateral. Para ela, era o preço de competir no mundo da força extrema. Ela se tornou um fenômeno global dentro e fora da Rússia. Sua imagem gerava debates. Seria possível uma mulher ser tão musculosa e ainda ser vista como feminina? Importava? Para Natália, não. Ela não queria caber em nenhuma caixa. Ela queria destruir a caixa. Número 12. Yeon Woo-ji, quebrando padrões de beleza na Coreia do Sul. Yeon Woo-ji não começou com músculos saltando pela pele nem com coxas de halterofilista. Ela era uma mulher magra com cerca de 47 quilos, vivendo na Coreia do Sul. Um país onde o ideal de beleza feminina costuma ser delicado, frágil e suave como uma flor. Mas Yeon não queria ser flor, queria ser furacão. Com disciplina de ferro, do tipo que faria qualquer marombeiro chorar, ela transformou o próprio corpo. Ganhou aproximadamente 23 quilos de puro músculo, atingindo o patamar de 69 quilos de força e presença. A transformação foi tudo menos sutil. Era ousada, impactante e impossível de ignorar. Seu crescimento no cenário esportivo foi meteórico. Ela ficou entre as 5 melhores colocadas em competições de alto nível como a IFBB Vancouver Pro e o New York Pro. Eventos de padrão elevadíssimo e concorrência brutal. Mas o verdadeiro momento de fama veio em 2016, quando ela subiu ao palco do programa de TV coreano Star King. O público ficou em choque, e não no bom sentido. Seu corpo, voz grave e ombros largos desafiaram completamente as expectativas do que uma mulher coreana deveria parecer. Yeon nunca admitiu o uso de esteroides. Mas os sinais estavam lá. Ganho rápido de massa muscular, definição absurda e mudanças na voz. Tudo apontava para uma ajudinha química. Hoje, a reação a Yeon na Coreia do Sul é completamente dividida. De um lado, há quem a admire por quebrar tradições. Do outro, quem a critique por, supostamente, ter jogado fora a feminilidade. Mas Yeon não está tentando agradar ninguém. Ela está moldando a própria versão de poder. E, ao fazer isso, está abrindo espaço para outras mulheres repensarem o que significa ser bonita. Ela pode até ter perdido aceitação em alguns círculos, mas encontrou algo muito maior. Encontrou orgulho. E segura esse orgulho como se fosse um troféu de campeonato. Número 13. Brigitta Brezovac. Desclassificada por ser forte demais. Brigitta Brezovac cresceu na Eslovênia com um sonho nada comum. Aos 14 anos, viu uma foto da lendária fisiculturista alemã Anja Langer. A maioria das meninas teria achado interessante. Brigitta olhou e pensou: quero ser tão forte quanto ela. A partir daí, mergulhou de cabeça no treinamento, com intensidade digna de vestibular para medicina. Seu esforço deu resultado. Entrou em competições e rapidamente construiu um nome respeitado no meio fitness. Mas aí veio 2004. E um choque. Durante o Campeonato Mundial de Fitness, Brigitta foi desclassificada. O motivo? Nenhum teste positivo. Nenhuma violação de regras. Ela simplesmente estava musculosa demais. Isso mesmo. Ela treinou tanto, ganhou tantos músculos que disseram que ela não se encaixava mais na categoria. Foi como dizer a um carro de corrida: você está rápido demais para essa pista. Em vez de desistir, Brigitta fez o oposto. Abandonou o fitness tradicional e mergulhou de vez no fisiculturismo hardcore. Seu corpo passou de 52 quilos para 65 quilos de músculo sólido como pedra. Treinava como uma fera, competia como uma campeã. Venceu 3 títulos profissionais da IFBB e ficou entre as 5 melhores em várias competições internacionais de elite. No palco, sua presença era elétrica.
Cada músculo parecia esculpido por um mestre. Sua performance era pura dominação. Naturalmente, surgiram os rumores. Muitos apontavam o uso de esteroides como explicação para sua transformação rápida e impressionante definição. E assim, com 13 histórias marcantes, termina este desfile de vidas moldadas, e muitas vezes destruídas, pela busca incansável por força extrema. Essas 13 histórias mostram o verdadeiro custo de perseguir o poder físico extremo. Por trás de cada transformação, há uma escolha. E por trás de cada ganho, uma consequência. Para algumas, os esteroides abriram portas. Para outras, trouxeram dor, perda e arrependimento. No fim das contas, a batalha mais difícil não foi no palco nem na academia. Foi interna, pessoal. E você? O que pensa sobre essas mulheres? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!